Pessoal, tudo bem? Bom dia para quem está assistindo a gente aí. Vamos iniciar agora o nosso podcast, nosso novo podcast do Reconectados aqui, pessoal da Igreja Avivamento Bíblico, tá bom? Estamos aqui com os nossos super convidados de hoje, começando a nossa série que chama Na Contramão, tá bom? Nossa série vai ter vários temas super legais. A gente tem assim o intuito de alcançar os jovens, adolescentes, mas acredito que é para todas as idades, para todo mundo, tá bom? Estamos aqui para falar também de verdades, né, da palavra de Deus para a vida de vocês, que vai ser muito importante, muito útil, tá bom? Então, nossa primeira aula aqui, a gente vai falar da ofensa contracultural do Evangelho. Bom, então vai ser um bate-papo, apresentar-nos, né? Eu sou a Tayla, sou líder aqui dos jovens da Igreja Avivamento Bíblico de São Caetano, com meu esposo Anderson. Temos aqui também o Tiago, que junto com o Matheus também é o líder dos adolescentes. E o nosso super amigo Daniel, que também é líder aqui. Líder aqui da multimídia. Só gente top hoje aqui, hein, gente? Se segura na cadeira que o bicho vai pegar. Gente top com exceção do Tiago. Todos top, por favor. E aí, pessoal? Tudo certo? Preparados? Beleza. Para falar da palavra de Deus para esse povo maravilhoso aí? Uma discussão boa, né? Oh. Já tava tendo uma discussão antes de começar. Antes de começar o negócio já tava quente. Agora... Eu vim só pra Agora gravar. melhorou. A conversa foi tão afiada que... Que o negócio foi bom, né? Então vamos lá, a gente vai falar então hoje um pouquinho do que o pastor já começou falando no domingo, né? Para quem não assistiu também, galera, tá tendo as EBDs de domingo com o pastor Misael, ele tá falando desses assuntos e a gente tá trazendo aqui pro podcast para discutir um pouquinho, né? Então foi discutido lá, né, o porquê que o evangelho é tão ofensivo para as pessoas, né? E aí eu queria trazer aqui para nós, né, nossa vivência aí no mundo, nós que também somos jovens, né? E vocês têm visto, assim, sentido, né, na sociedade essa ofensa que a Bíblia ela tem sido, ou a palavra de Deus tem sido ofensiva para as pessoas? E aí, Ti? E aí, Dan? Quem começa? Pode começar. Pode começar, Daniel. Não briguem. Não briguem, por favor. Pode O começar. Thiago, ele sozinha. tá louco pra falar. Começa lá, Thiago. Não, pode falar. Vou dar um exemplo aqui, então, assim, ó, se eu disser para um colega, assim, se chegar num colega de trabalho seu e falar assim, olha, é isso aí que você tá vivendo, às vezes algo difícil, né, que ele tá vivendo, você já chegar e falar assim, olha, isso aí que você tá vivendo já é plano de Deus, já está escrito, né? Deus diz na palavra dele que isso já está escrito na palavra dele, que iria acontecer. Mas fica tranquilo que isso aí que você está passando, como é plano de Deus, também é plano de Deus uma vida boa para você. Então Deus já sabe um futuro para você e tá tudo em ordem. Só cuidado aí, né, com as suas atitudes erradas, porque Deus ele também ele quer que a gente ande corretamente. Isso, né, não é bom para você e terá as suas consequências. Você já chegar falando assim para alguém, você acha que ele se sentiria assim ofendido? Ó, eu acho o seguinte, nos tempos de hoje, que eu vejo, né? O evangelho em si, ele é ofensivo por quê? Porque as pessoas hoje querem cada um buscar seu caminho, andar com as suas pernas, sabe? Não depender de Deus. O evangelho é isso, a gente depender de Deus. A gente saber que um dia o que a gente faz aqui na terra, sabe? Nossa atitude errada, a gente vai ter que prestar conta. Porque ele é nosso pai, tá na palavra, entendeu? Deus tá olhando, Deus tá no nosso caminho. Eu tenho entendimento assim. Então, assim, o evangelho hoje é contra tudo que o mundo nos dá hoje. Por isso que as pessoas meio que não aceitam. Ah, você anda desse jeito. Mas, meu, na palavra, na Bíblia, é preto no branco. É sim e não. Você entendeu? Sim. Então, cara, é difícil hoje, na atualidade hoje, as pessoas aceitar. Eu creio que é ofensivo por isso. Porque cada um quer fazer o que quer da sua vida. Sem saber que Deus
Meu, a gente depende de Deus. Por exemplo, você tem amigos, não tem? Todo mundo tem amigo que não é cristão. Sim. Sim. Então, aí você chega numa roda de amigo lá e os caras estão falando um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente vive. Aí, se você chegar e for contra, com certeza os caras vão começar a te excluir. Sim. Então, se você chega e fala a verdade, fala assim, ó, cara, tem um amigo seu, por exemplo, que tá falando, eu tô traindo minha mulher com isso, com aquilo, tô fazendo isso, lá. Aí você chega e vai falar a real pra ele. Já, se tá errado, você tá errado, mesmo você estando falando a verdade, aquilo que a Bíblia fala, pregando aquilo que o Evangelho fala. Porque eles estão, eu vejo, aí agora eu vou falar assim, como que eu vejo, que o pessoal tá acostumado com o pecado, acostumado com o errado, e aí quando você confronta com aquilo que é o certo, você tá fora totalmente. Aí vem com essa primeira, tipo assim, é ofensivo, tudo que a gente tá fazendo hoje em dia é ofensivo. Se você falar que a pessoa não pode fazer tal coisa, ou sei lá, qualquer coisa assim, você já tá ofendendo, de certa forma, a pessoa, porque você tá querendo falar a verdade do Evangelho, tá querendo falar sobre aquilo que a Bíblia prega, e só que para as pessoas aquilo não tem, tipo, tá indo contra, porque vai contra aquilo que ela tá acostumada, não é acostumada. A cultura já, né, criada, é uma cultura já distorcida, né, já vem sido distorcida. E você falou uma coisa interessante, né, quando a pessoa ela não aceita o que você fala, você é excluído, né. Então, eu diria que a gente sofre um certo tipo de preconceito, né? Sim. Também, né? Tipo, Ó, o Anderson, ele é cristão. Vixe, nem fala isso pro Anderson, porque o Anderson, ele é cristão mó careta. Ele nem fala esse assunto aí. Então, você já, de certa forma, você já acaba sendo um pouco excluído, né? Você que vai ser o errado, né? Daquela situação. Tá tudo certo, mas você é o errado. Mas na Bíblia fala, né? A gente tem que tomar posição, né? Tomar uma posição. Você é a luz, né? Você é a luz. Você é a Agora, luz. posso Como fazer um ser comentário? luz? Bora. Se pra nós, que eu acho que o único mais novo aqui talvez seja o Thiago. Talvez. Novo. Talvez. Novo. Se Vamos pra falar da nós residência. já é difícil, e para um adolescente? Que hoje em dia o homossexualismo é legal pra caramba. Usar droga, cara, é comum usaço hoje em dia. Não adianta falar. É comum. Imagina pra eles. Tudo que é errado parece que hoje é o certo. Você entendeu? E pra eles que são novos, isso aí pra eles é coisa do dia a dia. E eles ir contra isso é ser excluído. Não tá na escola, lá na escola lá, os caras já vão te julgar. Mas é posição, né, meu? Eu acho que é posição. E Deus deu o melhor pra gente. Deus não vai desamparar se você for excluído na sua escola, se você for excluído na sua família, porque, eu creio nessa verdade. Não. Cara, é igual a Thalia falou, é luz. Eu vou falar de experiências que já tive. Pessoas que às vezes julgaram. Só que na hora do apertar ali, passou aquele perrengue na vida. Como que me fala? No que você crê? No que você acredita? Gente, é uma posição. Eu creio que Deus é dono da minha vida. Você entendeu? Então, pra mim é sempre posição. Posição. E assim, Deus tá pra cuidar da gente. Nunca vai tirar nosso. Deus vai dar. Quer nos honrar, quer cuidar. É como se fosse um pai. Pai puxa a orelha. Ele briga. Só que ele sempre tem o melhor. Naquele momento você acha que ele é o errado, é o cara mais ruim do mundo. Mas não. Já vê na frente. Você já vê na frente, é isso aí. A gente tá falando aqui de certo e errado, né? Então, o que é certo e errado, né? Quando a gente pensa nisso, as pessoas falam, tá bom, mas então por que você é o certo e eu sou o errado? Por que não eu sou o certo e você tá errado? Né? Porque as pessoas, né, que não são cristãos, os não cristãos, vamos chamar assim, eles não creem, né, na verdade, no que a Bíblia diz, né, no que a palavra nos traz, né? E como que a gente leva isso para eles, né? Como levar? Tipo, não, a palavra de Deus, ela é realmente a verdade.
ela é verdade absoluta, o que está escrito aqui é o que a gente deve praticar, né? Essa é a parte certa, né? Porque às vezes, não sei vocês, mas você conversa com as pessoas, o mundo ele tá sempre evoluindo, né? Então, com essa evolução, o pessoal vai evoluindo junto. As coisas vão mudando. Você vê que, assim, conversa que você tem com seus avós, das histórias deles, né, para as nossas, é tudo muito já diferente, Você não né? consegue se adequar, né? Parece, nossa, você Não, é tão você velho. fala, meu Deus, que conversa é essa? Você fala pra vovozinha, vó, tô ficando com um carinha aí. Nossa. Ficando? O que é ficando mesmo? Aí você fala, não, ficando, beijando na boca. Não, mas a gente não faz isso, não. Ai, vó, eu nem sou virgem mais. 18 anos, a avó, meu Deus, vou casar, mas já, né, já tive vários parceiros. A vovozinha fica abismada, porque antigamente era como, né? Realmente, eles seguiam certinho, tipo, olha, vamos se manter virgem até o seu esposo, né? Eu não sei se é a avó de vocês, mas da minha avó ainda era isso. Acho que toda avó, né? A avó que já, tipo, tinha relação antes do casamento, era um absurdo, que tava grávida, tinha que casar, porque, meu Deus, você tem que casar, né? Então, hoje você fala isso pra eles, é um absurdo, mas se você falar agora pra essa geração, olha, gente, eu sou virgem, com 25 anos. É um absurdo você um ainda ser absurdo. virgem. Você fala, caraca, que você... Como? Ah, tá Cara. mentindo. Tá mentindo. Você tá mentindo. Tá tirando com a minha cara. Então você tá fora de novo do grupinho. Mas é bem isso mesmo. A gente não quer conversar com você não sabe nada da vida. É complicado, né? Então, assim, a evolução do mundo, as pessoas pensam que esse tipo de atitudes também são evoluções, né? E, na verdade, não. Ela tá falando só de uma cultura da sociedade que foi mudando e, na verdade, o que é certo e o que é errado, né? A Bíblia se tornou arcaica, né? Tipo, coisa de velho. O que tá escrito aí nem é pra nós, tipo, é da época do vô mesmo. Hoje pra gente não serve mais. É verdade. E agora, como a gente passa isso pros jovens, né? Gente, a Bíblia é verdade absoluta. O que tá escrito aqui vai acontecer. O que é certo e o que é errado e terá sua punição. Né? O que é certo também e o que é bom também você vai colher. Como que a gente traz isso para os jovens, assim? Como que vocês falariam, assim, né? Você que é jovenzinha aí, Ti? Você que é o mais jovem. Você que é o mais novo? Você é jovenzinho. Solteiro? Isso ainda. Mas E ainda? Ainda. Tá vindo, então? Não sei, Meninas? talvez. Meninas que querem casar, bem-vindo ao podcast Cabeleireiro, tá? Reconectados. Você não vai gastar com o salão. O seu cabelo estará sempre intacto. Sobre a primeira pergunta, né, que a Tayla fez, né, porque o evangelho se torna tão inofensivo, né, tem algo Ofensivo, né? tão ofensivo, né, é algo que é bem interessante. Eu acho que falta um pouco de aceitação, porque o evangelho ele se trata de aceitar Cristo, mas também ele se trata de você renunciar às coisas do mundo, ou seja, você vai estar aceitando a Cristo, mas você está deixando de lado, né? Você está perdendo as coisas que você tinha como grande valia. E Paulo ele fala isso, né? O que eu considerava como ganho, hoje, por Cristo, eu torno como perca. E hoje em dia a nossa cultura ela prega muito sobre quem tem mais, é o cara, e Cristo ele prega totalmente oposto. Para que você siga ele, você tem que abrir mão de certas coisas, né? Então, por isso acaba se tornando um pouco ofensivo, né? Quem quer abrir mão de algo que tem para ter algo ainda melhor que Cristo, quem tem a própria revelação de quem é Cristo, né? Principalmente nessa geração de agora, que eu acredito que essa falta de aceitação é por conta disso. É porque falta a revelação de quem é Cristo, né? E seja por conta disso que você está falando agora, né? Essa falta de comunicação, né? Porque o que era 20 anos atrás não é um método para hoje, né? A gente constantemente as coisas vêm mudando, né? E agora com esse grande acesso aí às informações... O que era para 2020, no começo de 2020, já não é agora, depois da pandemia. Sim. Eu coloco aí que nem, tem muita gente que fala que a humanidade evoluiu mais o que tinha para evoluir em 20 anos em 2 anos. Em 2 anos, né?
Então você imagina, isso a gente tá falando do mundo, né? A mente da galera tá assim também. Já tava. Algumas evoluções, né, gente, são benéficas, né? Então, vários tipos de evolução, elas são benéficas, a gente, né, não pode também dizer que não. A questão é a pessoa daí confundir, né? Porque a palavra de Deus, ela é única. E entender que, assim, se eu não viver o que está escrito aqui, não vai valer nada o meu tempo aqui na Terra, né? Eu tenho um chamado para fazer aqui, eu tenho uma missão aqui, e se eu viver só pensando, mas eu sou evoluído, eu vou viver isso, viver aquilo, você não vai viver, na verdade, o propósito que era para você viver. E às vezes você nem sabe disso e vai vivendo por viver, né? E esse é o problema, né? Você viver num mundo tão evoluído, se achando muito evoluído, e chega no fim da sua vida e você fala, uau, isso aqui não valeu pra mim de nada. Porque não era pra eu viver só isso, né? O que eu tinha que viver era o que estava ali na palavra, e eu não vivi porque eu não dei valor. Pra mim aquilo era nada, não era real. Antes da gente começar, Thiago, você tinha falado de um versículo, né? Que aí, tipo assim, a maioria das coisas, quando você fala, voltando de novo, lá na primeira, você fala do evangelho ser ofensivo. E aí, lá, mais pra frente, você falou que a Bíblia, ela é a verdade absoluta. O pastor, ele comentou naquele vídeo, até me chegou uma mensagem agora lá no grupo de líderes lá, que tá falando algo, aí eu fui ler a mensagem, tem uma parte que ele fala que é interessante, falou, se você não tiver alicerçado na palavra, isso daí, essa atualidade, ela bate, cara, e vai derrubar, porque você não tem base bíblica nenhuma pra sua vida. Como que você vai viver de quê? Como? E aí, você até comentou, você lembra o versículo que você tinha? É em Filipenses, né? Quando Paulo ele considera as coisas que ele tinha como ganho, né? E é bem interessante isso, né? Outro exemplo bem claro disso, porque assim, eu acredito que ninguém vende aquilo que ela não compra, sabe? E as pessoas não compram o evangelho porque muitas coisas foram impostas para ela. Porque é como se fosse por merecimento, sabe? Como se fosse um barganha, troca. Deixa de fazer isso e recebe isso, sabe? Deus, ele tem proposto para todos nós, né? Aquilo que é chamado de graça, mas tem o seu outro lado, que é o lado da justiça, aquilo que nos afeta, o pecado. E talvez, quando se fala de graça, nós conseguimos entender isso como algo bom, mas quando se fala de renúncia, né? Fala, não, eu vou deixar de fazer isso em prol disso, aí começa a ficar um pouco mais apertado. Mas eu acho que, assim, pelo menos eu penso dessa forma, né? Acho que falta a revelação de quem é Cristo, né? Um exemplo bom, Paulo, a caminho de Damasco, né? Que ele perseguia, né? Eu acho que todos conhecem, né, a história de Paulo. E quando ele tem um encontro com Deus, que ele vê aquela grande luz sobre ele tem duas perguntas que ele faz para Jesus. E a primeira dele é: quem é o Senhor, sabe? A primeira coisa antes de alguém vir falar, porque o evangelho nada mais é do que uma boa notícia, fala sobre Jesus, sobre o sacrifício que foi feito de Jesus, né? A primeira pergunta que a gente tinha que trazer para as nossas vidas, principalmente para a geração de agora, é quem é Jesus, antes de querer saber as coisas que está proposta junto com aquilo que ele tem para oferecer para a gente, né? Então acho que a primeira pergunta, eles tinham que se perguntar quem é Jesus, né? Porque eles tendo a revelação de quem é Jesus, eu acho que isso vai impactar na forma como eles lidam com o evangelho, né? Então aí ele acaba não sendo tão ofensivo, porque eles entendem o que realmente é o evangelho. E uma outra pergunta que Paulo faz, né, para Jesus é: o que queres que eu te faça? E isso pega para geral, sabe? Como assim, o que queres que eu te faça? Paulo estava perguntando, isso está relacionado ao propósito dele com Jesus, sabe? Todos nós temos um propósito, sabe? A gente pode viver da forma que nós achamos politicamente correta. Vou ser bom profissionalmente, vou casar, vou ter filhos,
Mas mesmo assim isso não é um propósito, sabe? Isso não é um propósito de vida, sabe? Cristo, quando nós reconhecemos quem é Cristo, ele já nos desperta e nos dirige para o nosso propósito. Por isso tem muitas pessoas que vivem, entre aspas, de uma forma boa, mas no fundo elas não estão vivendo com um propósito, né? E o evangelho ele oferece isso, né? Bem mais do que você aceitar Jesus, ele te direciona e aponta você a viver aquilo que Deus já tinha projetado antes mesmo de você nascer, né? E eu acho que isso faz total diferença, né? Sim. Ah, e um ponto que eu acho, né? Que assim, que tem que mudar o nosso pensar. É não se sentir ofendido. Você crê na Bíblia? Que tudo que tá lá? Se pro mundo o evangelho é ofensivo, não temos que ter essa de se sentir ofensivo com alguém não gosta ou é contra. Não. A Bíblia já vai contra o mundo. Quanto mais nos dias de hoje, né? Que tá tudo o errado, o certo é o errado e o errado é o certo e tá nesse. A gente já crê. Tem que mudar a nossa mentalidade. Não vou me sentir ofensivo, porque ofendido, ofensivo pelo que eu sigo, pelo meu evangelho, pelo Deus que eu creio. E mudar, entendeu? Porque senão é isso que o mundo quer. A gente vai andar na contramão mesmo. Você entendeu? Faz parte do evangelho. Uma vez foi até falado, né? Acho que foi, não sei quem falou, que a igreja, o povo, né? A igreja é amor e sacrifício. Você entendeu? Não é só amor. A gente vai sofrer também. Faz parte. Então, eu creio que a gente temos que mudar nosso pensamento. Assim, o evangelho é ofensivo? Eu não vou me sentir ofensivo, porque é nisso que eu creio. Mas aí entra também o que o Thiago acho que falou, né? Sobre essa ofensa, né? Que vem, você se sentir ofendido porque você tem que crer na palavra de Deus, ter certeza que ela... Mas existem pessoas que não creem, né? Nessa palavra, que tipo... E eles trazem aquilo pra você como um errado. Tipo, não, mas isso aqui que você tá me falando já não serve mais pra hoje, né? Isso daqui não é mais pra hoje. Então, o que o Thiago falou é assim, você tem que saber quem é Jesus. Você tem que ter a revelação de quem é Jesus pra ter esse contra-ataque, né? Tipo, não, isso aqui é real. Isso aqui é a verdade que eu sigo. E assim, Deus se revela a mim, né? Porque assim, a palavra de Deus vai falando pra gente. A gente tá falando da Bíblia ser verdade absoluta. Deus fala pra nós que nós devemos ouvir da palavra para crer, né? Que a nossa fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então, se você não escuta a palavra, se você não lê, se você nunca teve a oportunidade de ler, você nunca vai ter a revelação de fé de quem é Jesus, né? O missionário trouxe pra gente aquele exemplo lá no domingo, que eu achei sensacional, de uma pessoa que ele simplesmente foi ensinar o inglês lendo a Bíblia. E a pessoa se converteu porque ela estava lendo Bíblia, só por ler. Não só se converteu, como trouxe a família, né? E assim, ele leu 3 capítulos apenas. Gente, a Bíblia é enorme. E ele já se converteu ali porque ele entendeu, Jesus se revelou, porque ele teve, né, o tempo de leitura, ele se entregou de verdade ali naquela leitura. Então, assim, realmente, a Bíblia, ela vai se tornar algo complexo para quem nem lê. Para quem só ouve falar, ou às vezes você chega na pessoa e fala, olha, isso aqui que você está fazendo é errado. Ela fala, o quê? Ela nem tem acesso à Bíblia, né? Então, para ela é ofensivo meditar, mesmo. né? Tipo, meditar, ler, entender, né? Ela não tem a revelação de Cristo de que, uau, se eu fizer isso aqui, vai dar isso para minha vida e isso eu não quero. Não, ela não tem essa revelação. Então, a gente tem que trazer o evangelho verdadeiro, né? A verdade mesmo do evangelho. Do amor, do sacrifício e... Você tá falando isso, eu lembrei aqui daquela passagem, né? Quando no Monte das Oliveiras, quando Jesus estava lá pregando para todo mundo lá, e já tinha uma multidão que seguia ele. E aí ele começa a falar sobre comer do pão, que é a carne. Aí ele começa a
falar disso, né, e tal. Aí, de repente, a galera começa a sair fora. Porque ele tava falando de uma verdade que tem que entender pra seguir nesse caminho, né? E aí, ele vai falando, a galera vai indo embora. Aí, ele chega pros discípulos, né, e fala... tipo, acaso isso... Até a Bíblia fala de um jeito coloquial, né? Fala, acaso isso vos escandaliza? Tipo, vocês estão escandalizados com essa mensagem? Aí, João, né, fala pra ele, fala assim, Senhor, não tem pra onde eu ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, se você entende a palavra, ainda que aquilo pareça difícil pra caramba, né? Mesmo que escandalize. Não tem pra onde ir, se é só ele que tem a palavra pra nossa vida. Então, cara, não adianta, é isso e ponto. Pra cima. Se as pessoas, jovem, adolescente, adulto, seja o que for, você entende isso, acabou. Não tem, pode ser o mais ofensivo que for o evangelho, cara. Eu não vou mudar. É isso que eu vou fazer e ponto. Tá ofensivo pra você? Abraço, meu querido. As pessoas só querem ouvir que agrada, né? Só querem ouvir o que te satisfaz. Só o amor. Mas tem né? Tem um contexto, né? Tem um contexto ali por trás que, igual você falou, aí já ficou ofensivo. Mas aí já ficou ofensivo, você não quer conhecer o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus, ele cuida. Entendeu? Não é ofensivo. É duro, porque a palavra é assim. É mas verdade. É a verdade. É verdade. É a verdade, é isso mesmo, é a verdade. O pastor falou uma coisa interessante, né? Na EBD, que ele falou que isso vem já da história, né? Desde Adão e Eva. Então vamos começar na Bíblia, para quem acredita na Bíblia. Abre a Bíblia aí. Gênesis 1. Então já vem desde Adão e Eva, eles quererem questionar a Deus, questionar o que Deus já colocou como verdade, né? Deus deu para nós a verdade. Então ali eles já questionaram. Deus falou para eles, olha, você não come disso aqui, porque isso aqui vai te trazer morte. E aí chegou um momento ali que eles foram tentados àquilo. Tipo, como assim vai te trazer morte? Não vai trazer morte. Na verdade, vai te trazer entendimento e você vai ser como Deus. E aí ele falou, é mesmo. E eu vejo muita semelhança a isso. Hoje, né? A gente está falando de Adão e Eva, né? Começo do mundo. Há muita semelhança hoje, porque Deus traz aqui, olha, isso aqui é a verdade. Faça isso. E a pessoa fala, não, mas se eu fizer assim, eu vou ter um conhecimento maior. Eu vou ter um prazer maior. Ele se endeusa, né? Endeusa, essa é a palavra correta? De ele saber o que é melhor para ele e querer o lugar de Deus, né? Então, ali em Adão e Eva, eles quiseram, né? Estar no lugar de Deus. Então, eles quiseram, ele foi tentado, falaram assim, olha, talvez se você comer, você vai ter mais entendimento aí do que é bem e mal. Deus está te escondendo alguma coisa. Deu uma certa curiosidade, ele quis ir lá, avançar e fazer aquilo ali. Você acha que muda nos dias de hoje? As pessoas querem fazer o seu... Não querem consultar Deus. Querem fazer seu caminho. Aí por isso que muitas pessoas... Pensa que sabe o que é certo, né? Sabe que é certo. Aí quebra a cara. Eu sei o que é certo. É igual o Thiago falou. Conhecer o Cristo. É na intimidade. E... pra gente não querer, sabe, se achar Deus. Vou fazer isso, não depende de ninguém, né? Eu acho que e trazer também esse questionamento, né? Porque se Deus falou o que é pra fazer, faz, irmão. Faz, vai dar certo, segue essa linha. Porque se não fizer, você só vai estar trazendo a mesma coisa que Adão e Eva fez. É questionar, será que é verdade? Será que a Bíblia é verdade? Será que eu preciso fazer isso mesmo? Será que eu preciso abrir mão daquilo mesmo que é tão legal, que é tão prazeroso? O que vai me trazer de benefício, né? Que nem o Anderson falou, é uma troca. O que isso aqui me traz de benefício? Se Deus já falou, não faz. Não faz. Ali Adão e Eva não morreu fisicamente. Eles não pegaram a fruta, comeu, morreu. E Deus tinha falado, vocês vão morrer. Se comer, vocês vão morrer. Então, acho que eles olharam e falaram, não, nem morri mesmo. É verdade, nem morri. Mas, espiritualmente, eles estavam já mortos.
e trouxeram a morte para o mundo, né? Para as próximas gerações todas. Então, o que Deus falou aconteceu. Mesmo que não com os olhos dele físico, eles não viram exatamente o que Deus tinha falado fisicamente, mas espiritualmente outras coisas foram acontecendo. E isso na nossa vida hoje também. Então vamos lá, pessoal. Então a gente entendeu aqui que realmente o evangelho, ele é ofensivo porque ele chega, né, aonde as pessoas não querem ouvir. Ele chega em alguns erros, né, que na verdade, assim, desde criança, assim, 3 filhos, né? Você vê que até desde criança, a criança sabe o que é certo e errado, né? Então, dentro mesmo de nós, até das pessoas que perseguem os cristãos, ou que não entendem, que acham uma ofensa à palavra de Deus, eles sabem no fundo, o que é certo e errado, né? Então, a palavra de Deus, sim, ela é a verdade absoluta, né? Ela traz, sim, a verdade absoluta. O cristão, ele crê nela por revelação, porque ele lê, ele tem a revelação de Cristo, recebe o Espírito Santo e começa a entender e vive aquilo de forma intensa, sem ver o preço ou sem ver o esforço, porque vale a pena, né? Mesmo passar por lutas, que a gente passa mesmo por lutas, a gente usa a nossa vida, o nosso tempo para trazer pessoas, para viver isso também, né? Ó, vem viver a luta aqui comigo, vem. Vai dar certo, porque você sabe, você tem certeza que no fim, o fim é garantido. E vai dar tudo certo. E a melhor parte da vida tá ali. Que aqui é só tipo uma passagem, um teste. Você começa a entender o porquê que você tá aqui, né? Então, isso para os jovens tem que ser um super incentivo, né? E para começar, pelo que a gente falou aqui... Vale a pena falar não. Vale a pena falar não. Falou tudo. Vale a pena falar não. Se posicionar. Se posicionar, é isso aí. O que você acha, Ti? Tem um provérbio que fala que muitos caminhos para o homem parece ser bom, mas o final é de morte, sabe? O que o salmista estava querendo dizer é que no mundo a gente vai ter muitas propostas, sabe? E o legal de tudo isso é que Deus, ele dá esse livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio, eu acho que ninguém quer algo ruim para si, né? Eu acho que desejar algo ruim para si mesmo foge da nossa concepção, né? Mas, então Deus, ele dá essa oportunidade da gente aceitar o evangelho e viver aquilo que ele tem proposto para nós, né? E não tem coisa melhor do que você viver aquilo que ele tem projetado para nós, né? Eu falo por mim mesmo, né? Quantas vezes a gente não quer fazer as coisas da nossa maneira, só que aí você vai, coloca a sua mão e vai e dá errado, sabe? Então Deus, a palavra fala também que os planos de Deus são maiores que os nossos, sabe? Quando a gente entra nesse estado de dependência, de aceitar, de renunciar a tudo aquilo que está proposto, essas propostas que está para nós, e começa a se permitir viver aquilo que a gente realmente tinha para viver, né? Dentro do nosso propósito, o propósito que Deus tem com a gente, eu acho que não tem nada melhor, sabe? Porque a gente pode caminhar por muitos longos anos da vida e achar que viveu de uma maneira boa, talvez, mas na verdade a gente estava longe do nosso propósito, né? E eu acho que quando a gente está inserido no nosso propósito, porque se a gente for trazer para a atualidade, assim, não tem como você imaginar o peixe foi feito para viver dentro da água, né? Você imagina o peixe andando no meio da rua? Não tem como você imaginar isso, sabe? E basicamente nós somos assim sem Deus, sabe? Quando a gente não caminha na presença. A palavra fala lá em Gênesis que Deus, ele falava todas as tardes com Adão, sabe? Deus, ele procura esse relacionamento, né? Você ouvir. E o legal, assim, da palavra, que é uma das formas de nós se relacionar com Deus é através da palavra. Porque ele fala com a gente através da palavra também, sabe? Deus, ele é criativo, ele tem multiforme maneiras de falar com a gente, sabe? Ele é bem... o Espírito Santo, ele é bem criativo, sabe? Mas eu acho que a gente tem que se permitir a viver o novo, sabe? Porque se a gente for viver, né? Tem uma frase que é bem interessante, né? Que ela fala assim,
errado da nossa parte é querer viver coisas diferentes, sempre fazendo as mesmas coisas, sabe? Então, por que não dar uma oportunidade pro evangelho? Para viver aquilo que Deus tem para nós, sabe? E te garanto que o dia que você tiver a revelação de quem é Cristo na sua vida, eu acho que isso vai se tornar algo inegociável, sabe? Por mais que você tenha esse encontro, você vai ter alguns costumes do passado, mas você vai ter o prazer de abrir mão daquilo que você mais considera como valioso para viver aquilo que Deus tem proposto para você. Amém. Amém. Aí, ó, pastor. Glória a Deus. Pastor. Pra quem quiser casar, cabeleireiro e pastor. E pastor. Gente, então uma bênção, é isso aí. Acho Eu queria que- só falar Bora. rapidinho, mas que a gente é do Ministério do Jovem e Adolescente. Eu falo isso pra eles na prática, né? Meu, tá na escola, se junta com quem quer falar de Deus, fala de evangelho com seus amigos, começa a andar com pessoas mesmo que gostam de falar de Deus, do evangelho. Se você se sente excluído, eu falo isso porque depois vai ter vários temas, né? Hoje tá pegando muito jovem a depressão, a solidão, o suicídio, que eles ficam muito sozinhos. Então, assim, meu, pega seu amigo, conversa com ele, junta o outro amigo e põe na prática o dia a dia. Não fica sozinho, sabe? Porque Deus cura tudo. Deus é a luz. Se você tiver ali sozinho com um, você vai ser luz. Mas tiver com 2, 3, 4, 5, 10 amigos seu, meu, imagina. Entendeu? Isso vai ser bom pra você, que Deus vai estar ali naquele momento com vocês. Eu falo isso na prática mesmo porque a gente lida com jovem, né? E eles estão muito deixando se abater por um não. Só que, meu, não tem não pra Deus. Cara, não Não é tem não pra Deus. impossível, Nada né? é impossível. Até Jonas, quando disse não, né, foi pego, né? E Os teve Joninhas, que ir. né? E teve. Teve que ir. E é isso aí. É isso aí. A gente vai falar de vários temas, então esse é só o primeiro. Todos eles falando, né, sobre as lutas que vocês, jovens, adolescentes e até mesmo, né, os Não mais tem idade, velhos, né? não tem idade, né, vão estar vivendo aí com Cristo, né, os desafios que você vai estar enfrentando. A gente está aqui para incentivar, porque com certeza nós já vivemos também, já passamos e vale a pena, né? Quando o Anderson diz, dá uma chance aí para Jesus, dá uma chance para a palavra, porque você vai ver a sua vida sendo transformada, né? Como Jesus fez da água para o vinho. É isso aí. Boa? Então estamos juntos, pessoal. Esse foi o nosso primeiro podcast do Reconectados. Maravilha, bom estar com vocês. Brinde. Um brinde de água, Ó, Banana Fonte, patrocina a gente, tá? Sem gás. Com gás. A sua é com. Amigo, eu quero sem gás. Gente, muito bom. E quem quiser também deixar suas perguntas, a gente está aqui também para responder, tá bom? Se quiser fazer parte também dessa turma, a gente está aí com os jovens e uns adolescentes que estão lutando mesmo para viver o que Deus tem para eles, e a gente está aqui para ajudar aí. todo mundo conseguir conquistar aí o que tem de tesouro maior, que é a vida com Jesus, tá bom? Gente, obrigada. Glória a Deus. Até a próxima. Aleluias. Até. Gente do E aí? céu.